Gente, boa noite. Geralmente eu posto segunda, quarta e sexta, que é a campanha do Salmo 91, né? É a segundo dia da campanha, né? Não esquecem que nós vamos fazer até a Páscoa, a Paixão, né? A Paixão, né? Então a gente já comecei a semana, primeira sexta-feira de fevereiro, então nós vamos até a Páscoa, gente. Então eu vi com uma palavra, eu não ia postar hoje, mas eu tinha tirado essa palavra, eu acho que não sei se eu postei ela hoje, né? Mas ontem à noite, por volta de meia-noite, tirei. E, e agora à tarde, essa palavra eu não ia postar, mas isso me incomodou muito, sabe? Eu fiquei pensando, será que eu posto ou não vou postar? E agora, e a palavra foi tocante. Quando eu li essa palavra ontem, depois que eu orei, eu fui tirar a palavra, e é uma palavra assim, bem forte. Aliás, é um versículo maravilhoso. Quem quiser ler esse versículo, que é Jeremias, no capítulo 5, é os pecados de Jerusalém e Judá. Lembra que eu te falei lá em Jeremias, quando eu estava o ano passado, antes da minha tia sofrer o acidente? Eu estava contando a história do Nabucodonosor lá, que Deus permitiu que ele destruísse Judá e Israel, né, pela desobediência do povo, e eles estavam buscando outros deuses, isso não agradou a Deus, e Deus permitiu que matasse, e eles foram para o cativeiro lá da Babilônia, e muitos foram para outros lugares, né, ficaram anos lá. Então, essa passagem aqui. Mas o que me chamou a atenção, que me tocou o meu coração nessa passagem, é que o Senhor fala assim, no versículo 26, o Senhor fala assim, eu estou com duas Bíblias aqui, cada Bíblia tem uma diferença assim na palavra, mas é igual, né? Só que eles mudam um pouco aqui. O Senhor fala assim, no versículo, primeiro no versículo, eu vou ler os versículos como é muito tocante, no Jeremias capítulo 5, no versículo 25. O Senhor fala assim, ó, as vossas iniquidades desviam essas coisas, né? Não, perdão, o versículo de 24, o Senhor fala assim, não digo consigo mesmo, então, tenhamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá o seu tempo, a chuva, a primavera, e a última, né, que nos conserva as semanas determinadas da cega, né? Seria da colheita que o Senhor está falando, o Senhor está falando, né? A gente temos Deus que ele pode, né, vai a nossa terra, nós vamos poder colher, né, vai ter o tempo certo de colher, as estações, né, Deus está falando. Mas só que as vossas iniquidades, no versículo 25, desviraram essas coisas, né, e os vossos pecados afastaram de vós o bem. É só esse pedacinho que eu vou falar dos versículos 24 e 25, mas na minha outra Bíblia é 25 e 26, tá? Porque aqui na outra Bíblia, eu tô lendo duas Bíblias até porque, por causa assim, ó, foi só, ó, ele falou assim, foram as vossas iniquidades, também ele fala, né, que alteraram a sua ordem e os vossos pecados que privaram desses bens. O que Deus está falando nessa palavra hoje para mim, para você? Por isso que eu vim aqui tocar. Fui tocada por Deus. E como se Deus falasse, conversasse comigo ontem através dessa palavra, foi muito forte. É como se Deus estivesse explicando para mim. Se você ler o versículo, Deus explica tudinho sobre tudo que está acontecendo na face da terra, naquele tempo de Judá. Mas eu senti que nós estamos vendo o mesmo tempo. Sabe por quê? Nós estamos num tempo onde o pecado, a iniquidade, a corrupção, a fornicação, a prostituição está alastrada na face da terra. E quando Deus fala no tempo, né? Quando o homem obedecia a Deus, a gente colhia no tempo certo, né? Mas agora houve uma desordem na terra. Então, por que nós estamos vendo as coisas acontecer de uma maneira assustadora no mundo inteiro? Lá, enchente, terremoto, vulcão, por quê? Alterou a terra, mas Deus está permitindo, porque o pecado está, a devastação está na terra, né? O pecado ele está em todo canto. Então Deus está permitindo que essa desordem no planeta Terra, né? Porque nós precisamos acordar. É isso que Deus está falando para nossa palavra. Nós temos que buscar a Deus, porque estamos buscando outros deuses, deuses do mundo, né? Idolatria, vaidade, né? Esse meio artístico, idolatria a pessoas, né? A pessoas até nós mesmos, né? Então, estão deixando de viver as coisas de Deus, servir a Deus, adorar o Senhor e buscando as coisas do mundo, né? E isso vai acarretar muitas consequências, já está acontecendo, já estão prevendo. Não é só a gente, os religiosos que estão falando sobre as profecias, mas os próprios cientistas estão preocupados com a situação,
Porque está indo de uma velocidade muito grande, mas porque o Senhor está permitindo, sabe por quê? Que nem ele fez com o Judá e Israel lá, permitiu que aquele rei lá invadisse, matasse todo mundo. Por quê? Porque o ser humano não ouve mais a Deus, não obedece a Deus mais, né? Só pensa nesse mundo, né? Acha que nós temos que ver, a vida não é minha, a casa não é sua, o filho não é seu, nada é seu, é tudo noção de Deus. Nós pertencemos a Deus. Então, na hora que ele fala, chega, eu vou levar, eu vou abater, eu vou exaltar, eu vou matar, né? Eu vou atacar, né? Então, eu vou dar alegria, eu vou dar tristeza. Então, aqui não depende nada de mim, de você. Depende de Deus. Aqui nós não mandamos nada, nada. Nós não somos nada aqui. Não somos nada. Passa só assim, ó. Deus, no estalar de dedo, acaba com todo mundo, se ele quiser. Ele tem esse poder para isso. Nós temos que obedecer a Deus. Então, Deus está permitindo que a natureza se volte contra nós mesmos, né? Ele está permitindo que essa desordem na terra, porque não tinha o tempo certo. Quando o homem buscava Deus, né? Tinha uma vida mais voltada para Deus, nós colhia no tempo certo. Você vê que a gente vai comprar fruta no mercado hoje? Eu não falo essa frase, não sei se vocês falam. Não tem nada que presta, às vezes, né, no mercado. Na feira, assim, às vezes você vê, fazer comprar uma fruta, ela tá ruim, né? Às vezes você vai comprar uma coisa no sacolão, tá murcho. A fruta, do tempo, ela estraga muito rápido as verduras hoje, as coisas estragam muito rápido. Porque nós estamos, e aí as pessoas, aí você vê os agricultores, né, que estão tendo a greve lá na França, na Europa, não tô aqui questionando o fato deles fazer a greve, estão no direito deles fazer a greve, até porque a gente sabe que quem mais tem prejuízo sempre é o agricultor, né? É aquele que produz, né? Não aquele que comercializa, mas aquele que está ali no campo, ele é que sofre para levar essa comida para nossa mesa, né? Mas sabemos que eles estão reivindicando, essa é certo, né? Pelo imposto, né? Cobrado muito caro, eles pagam muito caro, né? E é injusto, né? Mas, por um outro lado, a gente se preocupa, eu vi uns vídeos no TikTok e me preocupei eles jogando um alimento fora, assim, de uma maneira assim, que eles pegavam aqueles carros, se vocês quiserem dar uma olhada pesquisada, eles jogavam aquelas comidas assim, passavam o trator em cima, derrubavam o leite na rua, eles pegavam tudo aquilo de comida, estão jogando tudo fora. Aqueles que eles devem ter estoque, né, que são agricultores, produtores, né, grandes produtores na Europa, na França, e principalmente na França eu vi muito isso, então arrebentando as lojas. Uma coisa assim meio complicada. Eu nem quero entrar nessa questão, mas a questão que eu quero dizer é o seguinte, que é preocupante, porque nós estamos num tempo que até a terra, ela pode ser que ela não dê tanto como dava, né? A gente está olhando pelos alimentos hoje em dia, né? Antigamente, no tempo da minha avó, a gente comia uma fruta era saudável, né? Hoje tudo é a base de veneno também, né? A gente sabe de fertilizantes e tudo. Mas isso é uma coisa assim que a gente precisa acordar, o ser humano ele precisa acordar, porque vai ter consequências muito sérias, né? Pode ser que daqui a uns anos, né, que se Deus está já mostrando para nós e que já há essa desordem por causa do pecado do homem, já Deus está falando aqui na palavra dele. Leia Jeremias, você vai ver. E por causa do pecado da iniquidade, então ou há essa, por causa que não vai ter bem, que ele fala bem assim, ó, ele deixa bem claro aqui no versículo assim, ó, que ele fala assim, às vezes as vossas iniquidades desviaram essas coisas, o tempo, né, a desordem do tempo, que tinha primavera, tem a primavera, tem o outono, né, tem o outono, então tá tudo misturado, o mundo tá tudo misturado. Tem hora que tá calor, tá frio, tem hora que tem lugares que não era para estar frio, que nem os desertos. A gente viu no deserto, acho que foi Dubai, sei lá, teve uma enchente em Dubai. O deserto tem enchente. O deserto é profético. Acho que é Isaías, Jeremias, que ele fala que o deserto vai virar mar, virou mar já. Já tá virando mar, deserto. Então a gente tá vendo coisas acontecer e ninguém tá ligando. Ninguém acha que é normal, não é normal. Mas se as pessoas não aceitam a verdade, infelizmente, né? O que nós não podemos fazer? Nós temos que orar por eles, interceder a eles, né? Então o Senhor fala assim, então as vossas iniquidades desviaram essas coisas, o tempo, né? O tempo determinado, cada coisa, primavera, verão, então, e aí os vossos pecados afastaram de vós o bem. Deus está falando que afastou de nós o bem que era o tempo certo, a natureza de nossa colheita, até para nós nessas vidas mesmo, nós também temos o tempo de colheita daquilo que nós estamos plantando. Se nós plantamos bem, nós vamos colher o bem no tempo certo, mas também o pecado, às vezes entra em nós, afasta até o bem, que é o momento certo de eu colher, eu estou semeando, eu vou colher porque o pecado entra, faz com que afaste o bem de mim. A minha colheita não vai ser naquele tempo, ainda vai ser muito tempo, e olhe lá se eu ainda vou colher aquilo que eu estou plantando. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então é muito importante
Eu vim com essa palavra que Deus tocou no meu coração, que Deus está falando essa palavra, é sobre a gente tem que sair do pecado, porque vai ter um tempo ainda, ele fala em Jeremias, se você ler, ele fala que nós vamos ser atacados, né? Pelos grandes, né? Então a gente tem que orar e vigiar, porque ainda nós vamos ter muito problema futuramente ainda, né? Você imagina se daqui a um tempo a terra não der mais fruto, e aquele país que tiver ainda, né? Aqueles que tiver, eles vão ser perseguidos, né? A gente tem que entender isso, ou talvez não tenha nenhum, só pode ser que Deus vai sustentar, né? E vai proteger os escolhidos. É bíblico, isso é verdade, né? Aqueles que são voltados para ele, aquele não vai deixar faltar, que nem aqueles que estavam no deserto, quando foram para o deserto, lá Moisés, Deus deu maná para eles, para eles não passar fome, né? Então Deus vai suprir aqueles que confiam nele, estão buscando a palavra dele, não vai passar nenhuma aprovação assim, ele vai sustentar e não vai deixar que nada aconteça, vai alimentar. Mas aqueles que não, né? Pode ser que vai vir uma grande fome no mundo, ninguém sabe o que pode acontecer. É bíblico também fala, né? Então nós temos que confiar em Deus. Então eu vi nessa palavra hoje, Deus tocou no meu coração, para que nós se converta, se arrependa e que saia do erro do pecado. Mas se nós orar, todos nós, buscar a Deus, Deus ele cura a nossa terra, ele salva, nos livra, então nós temos que orar e interceder. Não é tempo de brincar, e não é tempo de pular carnaval, né? Se divertir, sabendo que o mundo está em colapso, né? Nós estamos sabendo que vai acontecer alguma coisa no sol, já está prevendo os cientistas, né? Isso não é brincadeira, tá todo mundo falando isso, todo mundo está fechando o olho, que pode ser que nós vamos ter futuramente, já estão falando isso direto, não sei se isso é, mas falam, os cientistas estão previndo já isso, que vai acontecer que nós vamos ficar sem internet e nós vamos ficar sem luz. Então, isso já estão todo mundo falando isso. Então, não sabe se é verdade, se não é. Mas a gente tem que se precaver, né? Se Deus está falando, principalmente Deus, falar sobre a palavra dele, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Podemos duvidar daquele que criou tudo? Não, podemos, ele deu a ordem para todas as coisas acontecerem no tempo certo. Mas o que acontece, o ser humano faz? Ele foi lá e quis avançar. É que nem no paraíso, né? Aleluia. Deus colocou Eva e Adão lá. Estava tudo certinho. Deus tinha um propósito para eles. Com certeza, acredito que sim. Mas aconteceu o quê? Que a Eva não foi atentada, né? E aquela curiosidade, né, da mulher foi lá querer saber, né? E comeu o fruto da árvore proibida, que não era, que Deus já tinha falado que não poderia. Poderia comer todos os frutos, mas naquela árvore. Então é assim o ser humano, né? A gente somos atentados, né? Às vezes estamos vivendo um propósito de Deus, queremos ir para outro lugar, né? E sai da presença de Deus. Aí o mal vem sobre nós, né? Aí aquilo que nós devia colher bem aquela colheita no tempo certo que tudo determinou, na primavera, no outono, no verão, e aí não dá porque o inimigo tirou nós do caminho do Senhor, né? E nós estamos o quê? Vivendo o pecado. E aí espalhando o pecado, se espalhando pelo mundo, nós vamos ter consequências. E nós já estamos tendo, né? Mas o homem ainda tem esperança, porque Deus é a esperança, Ele é a nossa salvação. Se nós buscar, confiar, orar, colocar nossa intenção no nosso coração, né? E se converter, para que nós sejamos salvos, né? Porque o Senhor vai nos livrar. Em nome de Jesus, amém? Então nós temos confiança. Então eu vi essa palavra hoje, eu não ia postar, mas o Senhor tocou no meu coração para essa palavra, então para que eu viesse aqui para postar, para falar para vocês que é tempo de buscar Deus. Não é tempo de pular carnaval, né? É tempo de ter um olhar voltado para Deus, se converter, né? Porque não sabemos o que virá. Virá muito, e nessa palavra virá muita coisa. E isso que Deus falou lá para ajudar, né, Israel. Mas eu senti que a palavra não foi só para lá. A palavra de Deus é todo tempo, é todo instante, é a todo momento. E pode passar milhão de anos. Continua sendo a palavra de Deus. Serviu para aquele povo lá e serve para nós hoje acordar. É isso que Deus veio falar para vocês: acorda. Não tem tempo, né? Ainda dá tempo de se salvar, né? Salvar nossa terra, salvar nossa família, né? Então, para que as coisas não aconteçam, porque Deus é a nossa esperança. Se o homem voltar, ter um olhar voltado para Deus, clamar, orar, jejuar, o Senhor, Ele sarará a nossa terra, curará nós, nós seremos libertos. Mas se nós não fechar o olho, achar que o mundo oferece coisa melhor, o mundo, nós não somos desse mundo, para falar a verdade. Nós estamos aqui só de passagem. Nem a minha vida me pertence. Nada que tem na minha casa me pertence. Eu falo, é meu, mas não é meu. Agora que Deus falar, ó, sai daí, pega as suas coisas e vai embora, eu vou levar você que nem Abrão. Saiu do meio da parentela e foi para outro lugar. Deus tinha falado para ele sair. Então, nós não somos nada, nós não mandamos na nossa vida. Quem manda é Deus, nós temos que confiar em Deus. Então, gente, acorda. Eu vim aqui essa palavra, acorda. Em vez de você se preparar para dançar carnaval, vá para a igreja, busca Deus. Se converta, né? Pede perdão para Deus,
para Deus salvar a sua vida, a sua família, se libertar. Nós sabemos que vai vir por aí, não tá fácil não, de ver as coisas que a televisão não mostra muito, tá acontecendo coisas feias, coisas assim, vídeos, coisas assim, acontecendo coisas muito complicadas no mundo, principalmente as consequências da natureza sobre o humano, tá tendo devastação mesmo, quando chove, você vê, leva tudo. Acorda, é hora de acordar, não é hora de brincar com as coisas de Deus, ele tá falando na palavra dele. Amém? A gente deseja uma boa noite, fiquem com Deus e olha, acorda enquanto é tempo, né? A gente tem que acordar, não é brincadeira não, as coisas não é para brincar mais, é hora de acordar, né? Não é tempo mais de brincar, amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus e que Deus, a palavra de Deus toque no coração de cada um de nós e cada um de nós sejamos transformados, mudados, moldados, né? E renunciamos o pecado e o mal, para que o bem venha sobre nós e nós possamos colher, né? Plantar e colher, né? Amém, glória a Deus. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.